23 de outubro de 2018, estamos entrevistando pelo Programa Oral do TRT 18 a juíza do trabalho, Antônia Helena Gomes Borges Taveira. Boa tarde, doutora Helena. Boa tarde, um prazer participar do programa. Doutora Antônia Helena, em que data e local a senhora nasceu? Eu nasci em Goiás, na cidade de Goiás, em 12 de setembro de 1961. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? São de Goiás, próximos à cidade de Goiás, né? Meu pai e minha mãe são de Moçambique e casaram, se mudaram para Goiás. Aliás, já haviam saído de Moçambique antes para estudar, né? Meu pai, o primeiro curso dele foi odontologia, ele é da primeira turma de odontologia da Universidade Federal e minha mãe era professora. Quando criança adolescente, o que você aspirava a ser ao tornar-se adulto? Eu nunca pensei especificamente no que eu seria ou no que eu faria. Eu acho que a minha preocupação era ser independente, conquistar um espaço no mundo, né? Eu sabia que para construir uma história diferente para mim, eu teria que estudar, eu teria que investir em mim pessoal e profissionalmente. Mas eu nunca tive assim o sonho de ser isso ou aquilo, não. Como foi a sua trajetória estudantil? Eu comecei muito jovem para aquela época. Eu morava em frente a um grupo escolar e eu achava lindo as crianças chegarem, principalmente as meninas, com a sainha de prega, a gravatinha, e eu ficava fascinada com aquilo. Fugia para participar das brincadeiras, para assistir uma aula ou outra e tudo. E com 6 anos, o diretor do grupo perguntou para os meus pais se eles queriam que eu frequentasse o pré como ouvinte. Naquela época só se podia matricular crianças a partir de 7 anos e eu ainda tinha 6. Então, comecei assim, me encantando. Sempre gostei muito de estudar, gostei muito de ler, gostei muito de história, das viagens que eu fazia pelos livros, do mundo que eu conhecia pelos livros, né? Hoje é fácil você ver pela internet o que está acontecendo em qualquer lugar, né? do mundo. Mas naquela época não. Então, os livros e as histórias é que me levavam para esses lugares. O fato da sua mãe ser professora ajudava? Muito. Você gostar da leitura? Muito. Então, eu logo que terminei esse ano como ouvinte, eles não me deixaram matricular, né, no primeiro ano, que seria a sequência. E para isso eu tive que chorar muito, meu pai correr muito atrás e eu consegui uma autorização especial para começar no primeiro ano sem ter passado pelo pré na época. E fiz primário, na época o ginásio em escola pública. Daí tive que vir para Goiânia, né, para poder conseguir aquele meu objetivo inicial, que era fazer um curso superior, me formar e ser independente, ser dona da minha história. Doutora Antônia, aonde que a senhora se formou? Como que a senhora se interessou pelo direito?
quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, né? Tinha uma expectativa muito grande dos professores, até da própria família, para que eu fizesse alguma coisa ligada à área da saúde, medicina, odontologia, que era a profissão do meu pai. E eu tive que fazer isso com 15 anos. 15 anos hoje é muito diferente de 15 anos naquela época. Eu não tinha muita vivência, não tinha muita experiência, não sabia, não conhecia muito de muita coisa, né? E me deixou muito preocupada e eu procurei ver o que era o meu perfil, quais eram os meus atributos, os meus dons, e eu queria alguma coisa que fosse nessa área. Daí eu escolhi direito por isso, porque me dava a oportunidade de estudar, de aprender, de ler, de entrar nesse mundo, né, do conhecimento de uma forma direta. Daí eu escolhi direito por isso. Eu me formei pela Universidade Federal de Goiás, né? Eu tinha recém-completados 21 anos. Então, assim, era a inexperiência em pessoa. E aí, a senhora formou, foi advogar ou você teve outras experiências profissionais antes da magistratura? Quais foram? No final do curso, eu tive que trabalhar, né? Comecei a trabalhar com 18 anos e daí eu era servidora pública e fazia faculdade. Eu era do Goiás Industrial, mas à disposição da Secretaria do Governo. Então, eu trabalhei um tempo no Centro Administrativo, na Secretaria do Governo, organizando a agenda de governador. Era responsável mais por isso. Daí, eu fui convocada para trabalhar no próprio palácio mesmo, para fazer essa questão, organizar a agenda, receber, né, os políticos, direcionar os assuntos que fossem mais próximos, né, até para estruturar isso. Daí, foi um tempo muito corrido, porque eu tinha aula de manhã, trabalhava à tarde e tinha aula à noite. Saí da faculdade, acho que como qualquer recém-formado, não tinha muita ideia do que eu fosse fazer, não. Chegou a advogar? Eu só tinha uma certeza, eu não queria advogar. Eu não fiz direito para advogar, eu não tinha esse perfil, né? Daí eu resolvi ser concurseira. E o primeiro concurso que eu fiz foi para o Ministério Público Estadual. Daí eu fui aprovada e como eu escolhi Vianópolis, que era a cidade mais próxima que tinha de Goiânia, e a comarca não estava vaga ainda para eu tomar posse, eu fiquei um tempo aguardando. Nesse tempo que eu fiquei aguardando, eu acompanhei uma amiga minha, foi colega minha de faculdade, nós estudamos juntas para o concurso, e ela assumiu o Sanclerlândia. E eu fui para dar uma força para ela e também para pegar um pouquinho de experiência e tudo, né? E
eu descobri que eu também não tinha perfil para o Ministério Público. E aí, quanto tempo você trabalhou no Ministério Público? não, eu não cheguei a tomar posse. Aí não. eu fiquei lá extraoficialmente. Eu sei que eu peguei a primeira semana que eu fui para lá, uma semana de júri, me pareceu tudo assim muito diferente daquilo que eu tinha estudado, o direito penal, que era a minha paixão na faculdade. Na prática não era aquilo que eu esperava que fosse e tudo. E daí eu resolvi, falei, não, eu não vou ficar nisso, vamos ver qual concurso que tem aí que eu vou fazer. E aí que eu fiz o concurso para fiscal do trabalho, logo em seguida eu tomei posse, então eu já saí do estado e fui para a fiscalização do trabalho. Como fiscal do trabalho, eu fiquei 8 anos. E nesses 8 anos eu fiz inúmeros concursos. E como a magistratura surgiu na sua vida? Principalmente a trabalhista. Eu acho que eu fui me conhecendo, né? E sabendo, e fui vendo o que eu gostaria de fazer, o que eu queria ser. Analisei como seria a magistratura, para mim, na minha vida. E aí eu decidi que eu seria magistrada, né? Não tinha ainda a ideia de que fosse com direito do trabalho, porque na verdade, a minha experiência com direito do trabalho era muito pequena. Na faculdade eu não tive aula assim sobre isso, foi um semestre só, uma coisa muito en passant. Eu não conhecia direito do trabalho. Estudei um pouco para fazer o concurso para fiscal do trabalho, mas não tinha a vivência do direito do trabalho. E aí, com a fiscalização, eu tive essa vivência. E eu me encantei e me apaixonei pelo direito do trabalho, porque era uma coisa muito dinâmica. O problema acontecia ali na esquina e você já tinha que dar uma solução para aquilo, rápida. Você tinha que construir, às vezes, a solução e mudava assim, era muito dinâmico. Não era como o direito civil, que naquela época a gente estudava no Código de 1916. Então eu me encantei por isso. Eu achei que a resposta era rápida, era uma coisa que tinha uma visão social muito grande. Daí eu decidi pela magistratura trabalhista. E o primeiro concurso seu foi aqui na 18ª mesmo, ou você chegou a ir para outros estados? Eu fiz só na 10ª região. Daí eu fiz, o primeiro concurso que eu fiz na 10ª, ainda eu não tinha um foco em ser magistrada do trabalho. Foi uma experiência, né? E eu fui até a prova de sentença e não passei na prova de sentença. Daí eu resolvi fazer o segundo concurso depois de um tempo, e nesse tempo eu procurei me preparar efetivamente para o concurso de juiz. Mas também fui até a prova de sentença e não passei. Aconteceu o casamento, depois eu me programei para engravidar, tudo. Não fiz o primeiro concurso da 18ª. E quando foi o segundo concurso, eu me inscrevi. E comecei o concurso grávida, terminei o concurso com um bebê de 40 dias. Mas acho que olho para trás hoje e vejo que eu não faria nada diferente e sou apaixonada pelo que eu faço e pelo que eu fiz. Realizada como magistrada? Como pessoa, como profissional.
Doutora Antônia Helena, a senhora foi empossada como juíza do trabalho aqui em Goiás em 1993, quando o tribunal tinha pouco mais de um ano de funcionamento. Como era a Justiça do Trabalho naquele início? Quais as maiores dificuldades para os magistrados que atuavam no interior e na capital naquela época? Eu tomei posse em janeiro desse ano. Como haviam sido criadas as varas novas, né, eu fui designada para a 9ª vara do trabalho para responder até que a vara fosse provida com o juiz titular. Logo em seguida, assim que ocorreu, né, a posse do juiz titular, eu fui para a 2ª vara do trabalho. E o volume de processos era desestimulante e assustador. Né? Principalmente na 9ª não, mas na 2ª muito grande. Os processos de execução eram assim cabeludos. E o tribunal aqui ainda as condições eram melhores. Tinha servidor qualificado. Não tanto quanto seria desejável, né? Mas todo mundo se desdobrava e as coisas funcionavam bem. Eu fiquei como substituta 7 meses e pouquinho. E aí eu fui assumir a vara de Itumbiara. Quando eu cheguei em Itumbiara, outro susto. Porque os servidores eram poucos, eles eram cedidos pelo município, eles não tinham nenhuma qualificação, né? A gente tinha que jogar em todas as posições. Fazia audiência, fazia despacho, administrava o pessoal de secretaria, fazia serviço de escrituração. E eu acredito que essa fosse a realidade em todas as varas do interior, né? Como você disse, o tribunal tinha 1 ano e pouco. Ele não tinha uma infraestrutura, nem física, nem administrativa e nem de pessoal para suprir as necessidades todas. Tinha, além dessa dificuldade de pessoal, as dificuldades mesmo de instalação física. A vara de Itumbiara, ela era instalada numa casa antiga, que era da igreja. Primeiro, ela tinha sido a casa dos padres lá, depois passou a ser a casa do bispo, e era assim, chovia, alagava tudo, você tinha que, onde você estivesse na hora da chuva, você tinha que sair e correr para lá para levantar os processos, para erguer as coisas, porque senão inundava tudo. Época de recesso era super complicado, até essa programação você tinha que fazer, porque lá é uma região muito úmida. Se você deixasse, dependendo da forma como você deixasse os processos, quando você voltasse após o recesso, estava tudo mofado. E dificuldade das estradas mesmo do estado, né? Que apesar de que Itumbiara estava dentro de uma, né, no percurso, no trajeto de uma BR e tudo, mas era pista simples, muitos acidentes. Assim, hoje eu me sinto privilegiada, sabe? Primeiro por ter vivido essa experiência, porque me permite valorizar o que a gente tem hoje. E depois por ter conseguido, pelo tribunal ter conseguido chegar onde chegou e tá caminhando cada vez para um lugar melhor, né? Em que a qualidade de trabalho
é boa. Se a gente olhar para os outros tribunais daqui, né, do estado mesmo e tudo, a gente vê que as nossas condições de trabalho são muito boas. Doutora Antônia Helena, quais as cidades que a senhora atuou no interior? De Itumbiara, eu fui para Caldas Novas. Caldas Novas era, não sei qual é a realidade de hoje, mas é cidade turística, bom para passear, não era bom para trabalhar, certo? Assim, a vara também não tinha instalações físicas boas, a gente também tinha dificuldades com o pessoal, né? E as empresas, o mercado de trabalho lá era atípico. A empresa abria hoje, amanhã ela já fechava. Então, nesse aspecto, era bem complicado. Mas, como sempre, eu tinha um pessoal com muito empenho, muita dedicação. E assim, apesar das dificuldades de se exercer a jurisdição em Caldas e na região de Caldas, foi também muito gratificante. De Caldas eu fui para Anápolis, e de Anápolis para São Luís, Goiânia. O TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, por alguns anos foi considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Poderia fazer uma análise da evolução da Justiça do Trabalho no estado de Goiás? A senhora esperava que o TRT crescesse tanto? Analisar a Justiça do Trabalho e a evolução da Justiça do Trabalho no estado de Goiás é uma coisa até muito simples, porque ela começou aqui de uma forma muito precária, né? Os comentários, as histórias que a gente ouve, né, das juntas de conciliação e julgamento que ainda eram vinculadas primeiro ao TRT da Terceira, que a sede é Belo Horizonte, depois ao TRT da 10ª, com a sede em Brasília. E analisar isso, a partir do momento em que o TRT se instalou aqui, a evolução disso é fácil e é bem perceptível, né? A partir do momento em que o TRT se instalou aqui, todos os programas, todos os projetos foram desenvolvidos e voltados para essa excelência, né? Todas as dificuldades que a gente enfrentou de melhoria pela automação, né? Pela racionalização do serviço, pela proximidade do tribunal com as varas, com os juízes. Tudo isso fez com que a Justiça do Trabalho em Goiás hoje apresente resultados que a tornam diferenciada a nível nacional. A qualificação do pessoal que atua aqui, seja administrativo, na área meio, seja na área fim, o interesse, a preocupação de criar mecanismos, né, para tornar a qualidade do trabalho prestada ainda mais eficiente, mais eficaz, fica evidente. Doutora Antônia, como a senhora avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? Isso passa pela própria evolução, né, e pela posição que a Justiça do Trabalho ocupa, né, na sociedade hoje. Por muito tempo,
a Justiça do Trabalho ficava sempre focada naquela questão empregado, empregador e naquele litígio ali entre aquelas partes só, sem muita repercussão na vida da sociedade. À medida em que o país foi crescendo, né, que o mercado de trabalho foi aumentando, que as necessidades do trabalhador, né, em contrapartida com os interesses ainda arcaicos dos empregadores, se chocavam mais, né, começaram a se chocar mais. A Justiça do Trabalho foi se tornando conhecida, foi mostrando a sua cara, né? Tanto que nós hoje temos um volume de processos avassalador. Alguma diferença agora com a reforma trabalhista, mas o volume de ações trabalhistas no país e no estado de Goiás especificamente é muito grande. Isso significa o quê? Significa mais trabalho, significa uma maior responsabilidade social da gente que faz, né, que participa desse processo. Significa a importância que a Justiça do Trabalho assumiu como um meio de resolver esses conflitos, né? Entre patrão e empregado, entre o capital e o trabalho. É importante também dizer que o TRT, ele se apresenta hoje para a sociedade, né? Ele tem mostrado o que ele faz, como ele faz, por que faz. É uma instituição transparente e que se mostra para a sociedade através de projetos de parceria com escolas, projetos de assistência, né, social, que além da sua função institucional, também são encabeçados pelo tribunal dentro da sua proposta, né, de ocupar esse espaço na sociedade, de fazer parte ativa da sociedade, de interagir com os diversos grupos sociais. Doutor Antônio, acredita-se que a continuidade administrativa e a eficiência de nossos magistrados e servidores são os destaques do nosso tribunal. A senhora concorda com essa afirmativa ou apontaria outros fatores? As instituições públicas, de um modo geral, elas são consideradas retrógradas, burocráticas e ineficientes na avaliação geral, né? É preciso que a gente construa mecanismos, né, de mudança para transformar essas instituições em algo menos burocrático, mais ágil, que satisfaça mais o interesse daqueles que lidam dentro delas, né, ou com elas. E o gerenciamento é um dos mecanismos para você alcançar isso. Se você tem um norte e todas os projetos são sequenciados, né? Se você tem essa unidade administrativa, você tem uma excelência em gerenciamento. Daí você se torna, isso torna você diferente
em relação a todas essas instituições que estão aí. O tribunal sempre valorizou essa continuidade administrativa. Tivemos a sorte e a bênção de que todos os presidentes tivessem sempre em foco esse objetivo de construir um tribunal que fosse, acima de tudo, eficiente, que respondesse às necessidades da sociedade, né, e daqueles empregados e empregadores que são nossos maiores clientes. Por outro lado, o tribunal sempre teve essa visão de que a qualificação do servidor, a qualificação do magistrado garantiria de uma forma mais ágil, né, de uma forma mais satisfatória esse resultado, que é a prestação de serviço, né, dando à sociedade a resposta que ela espera do Poder Judiciário. Então, sem dúvida nenhuma, esses dois elementos foram essenciais para que o tribunal, sim, fosse o tribunal que é hoje e que dá sustentação para o tribunal que nós ainda queremos ser. Temos dificuldades, muitas antes, e sempre conseguimos superar de uma forma ou de outra e vamos crescendo, melhorando cada dia mais, dispostos a rediscutir, abertos às inovações, procurando nos atualizar, né, corresponder às necessidades da sociedade, que são cada vez maiores e cada vez mais diferenciadas. Há 25 anos atrás, que foi quando eu tomei posse aqui, as pessoas não tinham conhecimento, não vivenciavam o que era justiça, a não ser que você fosse parte do processo. Hoje não, hoje a justiça, o poder judiciário hoje, ele é discutido em mesa de bar, ele é discutido em congressos, né, e até na sua própria residência mesmo, em família e tudo. E a Justiça do Trabalho, de um modo mais especial ainda, fica como um foco principal, porque todos nós vivenciamos relações de trabalho, né? Nós temos a empregada que nos serve em casa, nós somos superiores a alguém, nós somos subordinados a alguém, né? E as relações de trabalho, então, elas brotam, né, a todo momento, a todo instante, e elas se criam, se modificam pela necessidade do momento, pela necessidade econômica, né? Daí, a partir disso, que é um fenômeno, na maioria das vezes econômico, mas que acontece fora, né, socialmente, caminha para a justiça, e aí a justiça tem que dar essa resposta, ela tem que se apresentar de uma forma, né, que corresponda a um mínimo de expectativa. No caso da Justiça do Trabalho, ainda mais
Porque as verbas são de natureza alimentar, é uma questão de subsistência. Essa resposta, então, ela tem que ser mais célere, ela tem que ser mais eficaz. E consciente disso é que a Justiça do Trabalho está sempre aberta a se rediscutir, a inovar, a procurar, né, outros meios, mecanismos, a colocar em prática o que é possível para viabilizar isso. É comum ouvir as pessoas falarem que a Justiça do Trabalho é uma justiça pró-empregada. Por que há essa sensação na sociedade? Primeiro, é importante a gente observar que o direito do trabalho, ele se construiu dentro de um princípio protetivo. As normas de direito do trabalho têm, sim, uma vertente protetiva. Elas são voltadas para uma pessoa física, né, que coloca sua mão de obra à disposição, né, de uma empresa ou de um terceiro, em troca de um salário que para ele significa um meio de subsistência. O processo do trabalho nunca foi protetivo. O processo do trabalho, ele tem por princípio a igualdade das partes no processo. Mas o processo do trabalho, ele se desenvolve de acordo com determinados aspectos, principalmente em relação ao ônus da prova. O empregador de antes, ele não tinha preocupação de se organizar, de manter documentos ou de formalizar essa relação de emprego. Daí, quando essa relação entrava em conflito e esse conflito vinha para a Justiça do Trabalho, a aplicação da regra do ônus da prova, ela era automática. Se ele não tinha essas provas, e normalmente não tinha, os empregadores não tinham essa consciência, não tinham conhecimento da necessidade de manter formalizada essa relação, acabavam não sendo vitoriosos no processo, no todo ou em parte. Pelo contrário, eles acabavam, via de regra, sendo condenados. Daí criou-se esse mito. Na Justiça do Trabalho, o empregado sempre ganha. Hoje, já não se vê mais isso. Proporcionalmente, o empregado ainda ganha mais do que perde. Mas há um equilíbrio muito grande já nessa estatística. Por quê? Basicamente porque os empregadores se conscientizaram, né, que para eles têm que se desonerar do encargo de fazer a prova. Normalmente, ele tem mais aptidão para a prova. Ele que organiza recibos de pagamento, ele que organiza anotações de contrato, ele que organiza registros de ponto. Então, como ele tem maior aptidão para a prova, é natural que ele é que tenha que fazer essa prova. Hoje ele sabe disso e hoje ele já se desonera bem melhor desse ônus. Em consequência, as estatísticas mudaram muito, o equilíbrio hoje é muito grande.
Como a senhora vê a definição pelo CNJ e CSJT de metas aos tribunais? Toda instituição pública, para ela conseguir uma prestação de serviços mais eficaz, ela depende de gerenciamento. Não se concebe que a instituição pública se dissocie tanto assim, né, das instituições privadas, das empresas e tudo. Hoje, a necessidade de eficiência é muito grande. O conceito de eficiência hoje também é muito mais elaborado e é muito mais construído, né? De forma a que o gerenciamento possibilite a melhor prestação desses serviços. Metas são um mecanismo essencial no gerenciamento. Então, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que o judiciário começou a estabelecer metas, né, os resultados têm sido muito maiores e melhores. Até porque, para você estabelecer metas, você tem que se conhecer. E o Poder Judiciário não se conhecia. A partir do momento em que se viu a necessidade de estabelecer objetivos, de criar metas, o Judiciário teve que se conhecer. E, se conhecendo, estabeleceu caminhos. E os caminhos são essas metas. Então, sob todos os aspectos, é importante, é atual, é inovador criar-se metas, até na vida pessoal. Agora, o que não se pode perder de vista é que a meta não se justifica por si só, né? Ela não existe acima e além de todas as coisas. É óbvio que elas estão aí para serem seguidas. É óbvio que elas foram fixadas para melhorar a qualidade da prestação de serviço e para melhorar o desempenho do próprio Poder Judiciário. Mas não se subsumem nelas mesmo, não devem ser a questão principal e primordial no desenvolvimento do trabalho. Doutora Antônia, o que a senhora tem a falar sobre as novas regras da reforma trabalhista? A reforma trabalhista era necessária. Nós tínhamos uma CLT, né, já bem antiga, com mais de 70 anos, que foi sim remendada nesses anos todos, mas que precisava de muitas alterações. Acho que juízes, advogados, todos que operam com o direito do trabalho tinham consciência da necessidade de uma reforma. Uma reforma não porque os direitos trabalhistas sejam a causa das mazelas do nosso país, né? Do desemprego, da inflação, da falta de produtividade. Não por isso, mas porque ela precisava se atualizar, né? Assim como o mundo econômico, o mercado de trabalho se atualizou e se reinventou, a CLT precisava acompanhar essa
alteração, essa revolução, vamos dizer assim, porque é muito mais do que uma simples alteração. Essas mudanças na realidade da prestação de serviço, elas ocorreram muito rápido, né? E normalmente o legislativo e o judiciário demoram um pouco mais para acompanhar isso. Agora, o que pecou na reforma trabalhista foi esse enfoque unicamente econômico, certo? E o assodamento com que tudo foi feito. Acho que nós perdemos uma excelente oportunidade de rediscutir as relações de trabalho no Brasil e de construir uma legislação que atendesse muito mais essa realidade que a gente tem aí hoje. Da forma como veio, é difícil você fazer qualquer prognóstico ainda, né? É fácil você ver os reflexos imediatos. Um dos reflexos imediatos foi a diminuição do número de processos. Isso é indiscutível. Tem o lado positivo? Tem. É inconcebível um país com o número de ações trabalhistas que o Brasil tem. É sinal que os conflitos entre patrão e empregado ou entre trabalhador e o beneficiário da prestação de serviço não estão sendo resolvidos entre eles. Tudo está sendo judicializado, né? Também existem nesse número volumoso de ações, processos em que se discute questões que não necessitariam vir para a justiça. A gente vê uma certa abusividade, né, no direito de ação, principalmente porque a Justiça do Trabalho, ela é gratuita, né? Se você for pensar que o empregado não paga custas, que o empregado não paga honorários, não pagava honorários periciais, não pagava custas, que ele não tem que fazer depósito recursal para recorrer. Então, ele não tinha consequências maiores em razão do ajuizamento da ação. Isso, de certa forma, estimula a judicialização. E é inviável que qualquer instituição pública, que o Poder Judiciário consiga fazer frente a esse número assustador de ações. Por outro lado, você tem que pensar que a reforma também não pode tirar o direito do trabalhador de ver discutido na justiça aquilo que ele acha que ele tinha direito e que não foi dado a ele. Esse equilíbrio teria, a meu ver, melhor resultado se a reforma tivesse sido mais e melhor discutida e não aprovada nessa fase de assodamento. Do jeito que foi, a impressão imediata que a gente tem é que, de fato, ela veio para não tirar direitos trabalhistas. A mudança não chegou a esse ponto, mas a diminuir
o acesso do trabalhador ao judiciário. Qualquer vara de capital ou de interior, e por mais distante que seja o interior, a gente sente os reflexos disso, né? Mas vamos, a partir da reforma, construir novas relações, né, de trabalho, novas relações processuais e procurar aplicar o que nós temos aí, que é a reforma, procurar melhorar dentro das limitações que o Poder Judiciário tem, sensibilizar o Poder Legislativo e o Poder Executivo em relação a vários pontos, né? E tentar dessa forma extrair da reforma o melhor possível. Excelência, o que a senhora tem a falar sobre a terceirização? A terceirização é um fenômeno econômico, ela é um fato. Não faz diferença se eu sou contra ou a favor, nem se é um fato bom ou se é um fato ruim. Ela é fato, nós temos que lidar com esse fato, né? Tem benefícios? Tem, indiscutivelmente, ela ampliou o mercado de trabalho, né? Deu uma dinamizada nas empresas, deu uma oxigenada na economia. Mas também tem o seu lado negativo, porque indiscutivelmente ela conduz a uma precarização de direitos. Se você se integra numa empresa, né, você cresce com essa empresa, você se dedica a essa empresa para você ter o retorno que você espera. A empresa, ela corresponde à sua expectativa porque ela tem um empregado ou um trabalhador que faz o seu trabalho feliz, né, resolvido, sem maiores problemas, ele produz mais. Essa inserção do trabalhador na vida da empresa é o melhor dos mundos, é o que seria esperado. No entanto, economicamente o mercado caminhou para a terceirização e ela tem que ser reconhecida e ela tem que ser valorada. Acaba competindo aos juízes e à Justiça do Trabalho fazer essa valoração. Na falta de legislação específica, o TST construiu uma súmula, que é a súmula 331. Em cima dessa súmula, orientou-se toda a jurisprudência com relação à terceirização, né? E essa jurisprudência, justamente preocupada com a precarização que há numa relação de trabalho em que o prestador de serviço, em que o trabalhador, ele não está inserido na empresa. Daí, criou algumas orientações, algumas interpretações, algumas assertivas para tentar regulamentar o que não havia sido regulamentado pelo legislativo, né? E que estava à mercê do mercado de trabalho. Daí, então, se estabeleceu que a terceirização seria válida nos casos de atividade meio. Atividade fim, ela é essencial à empresa, ela teria que
desenvolver o seu objetivo social pela via normal, que era a contratação de empregados, né? Hoje, recentemente, o Supremo decidiu essa questão da terceirização no sentido de que ela hoje pode ser tanto de atividade meio quanto de atividade fim. Não temos como ignorar o fato da terceirização e não temos como ignorar que hoje ela é ampla, geral e restrita. O que vai competir a nós, Poder Judiciário, a nós, Justiça do Trabalho? Tentar equilibrar essas relações entre as partes envolvidas, entre o empregado que precisa do trabalho, mas que também tem direito, tem direitos trabalhistas, tem direito a um trabalho digno, né? A empresa contratante, que precisa do trabalho e paga por ele, né? E da empresa prestadora de serviço, que precisa ocupar verdadeiramente o seu espaço no mercado de trabalho. Entender que ela se estabeleceu como empresa prestadora de serviços, que para isso ela contrata pessoas e que para isso ela se compromete com o tomador de serviço e ela tem que se especializar financeiramente, ela tem que se especializar no gerenciamento, né? De forma que ela possa sim entregar aquilo para a qual ela foi contratada, mas entregar também aquilo que é direito do trabalhador. Se a gente conseguir equilibrar esses interesses, né? Equilibrar as necessidades de cada uma dessas partes, a gente vai potencializar sim o mercado de trabalho e a gente vai conseguir, com essa potencialização, dinamizar essa economia e melhorar, né, as condições financeiras de cada uma dessas partes e a macroeconomia também. Então, eu costumo pensar que todo fato ele tem vários aspectos dependendo do lado em que você se coloca. Do ponto de vista econômico, a terceirização é válida, ela deve ser incentivada e acho que no momento ela é até essencial para o país. Do ponto de vista trabalhista, ela ainda continua sendo vista com muitas reservas. Principalmente porque ela pode sim desencadear fraude e pode sim precarizar o trabalho, né? E o trabalho, na nossa Constituição, é uma garantia fundamental. Doutora Antônia, na sua opinião, a Justiça do Trabalho mudou de perfil nos últimos anos? Indiscutivelmente. O mundo evoluiu e a Justiça do Trabalho também tem que evoluir junto. Quando eu comecei na magistratura, a gente estava meio que preso, né, a conceitos, a princípios estruturais que se prendiam muito a essa história anterior da Justiça do Trabalho. Essa ideia, né, de que a Justiça do Trabalho foi concebida
não, decorria de uma necessidade de proteger o empregado. Essa realidade mudou. E isso mudou essencialmente o perfil da Justiça do Trabalho, né? Nós temos que garantir, sim, o trabalho digno, garantir, sim, o cumprimento de um direito constitucionalmente previsto, certo? Não no viés de simplesmente proteger o empregado, mas no viés de garantir o cumprimento da Constituição, né, e desse trabalho digno. Na sua opinião, o futuro da Justiça do Trabalho está em jogo? Você teme o fim da Justiça do Trabalho? Temer o fim, não. Mas a Justiça do Trabalho precisa se reinventar. Acho que a Justiça no geral, mas a Justiça do Trabalho, talvez pela proximidade, né, das relações trabalhistas da gente viver essas relações no dia a dia, seja das justiças a que mais precisa estar sempre se renovando. Uma coisa é certa, a Justiça do Trabalho, no contexto do Poder Judiciário, é a mais célere, é a mais eficaz, é a que possui servidores muito mais qualificados, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma justiça cara, né? Eu não diria que o problema da Justiça do Trabalho está no magistrado, porque todos exercem o seu trabalho verdadeiramente vocacionados. Se desdobram, além até da própria saúde, além até do convívio familiar, social e tudo. Servidores também qualificados. A gente conseguiu na Justiça do Trabalho hoje, embora com um quadro de servidores restrito, uma excelência de serviço. Uma grande maioria é concursada, né? Nós temos planos de carreira que obstam indicações políticas, que obstam a interferência, né, de outros poderes. A gente consegue a liberdade de se pensar e de se executar. Mas nós ainda temos uma infraestrutura administrativa pesada. Por quê? Porque ela reflete um processo que ainda não é dinâmico, que ainda não é atual, que se prende ainda a um monte de recursos, uma execução que, em termos de Brasil, é muito mais eficaz na Justiça do Trabalho do que nos outros órgãos. Então, é uma justiça que ela está mais próxima do seu objetivo, que é dar uma resposta rápida, mas dar uma resposta eficaz, que o cidadão consiga obter o resultado concreto daquilo que ele buscou quando ele entrou na justiça. Mas ainda é uma justiça cara,
Por que a Justiça do Trabalho incomoda, doutor Antônio? Justamente por isso. Porque ela é célere, né? E porque ela é eficaz. Porque ela ocupa a sua posição de resolver os conflitos. Daí, o trabalhador, ele acredita mais na justiça do trabalho, ele confia no Poder Judiciário para resolver o seu problema, então ele judicializa muito mais as suas questões. Isso assusta o empregador, isso assusta o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a justiça dá essa resposta, ainda que não no tempo que seria o esperado, ou que seria o desejável, mas ela dá uma resposta dentro de um tempo razoável. E esse tempo é infinitamente maior do que o tempo de um processo na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, né? Do mesmo modo, a Justiça do Trabalho, ela é atuante, ela escreve a sua própria história. E como é que ela escreve essa história? Ela exaure todos os mecanismos que a lei dá para resolver um conflito. Seja através da mediação, seja através da conciliação, seja através da celeridade no processamento da ação, seja pelo uso de todos os convênios, todas as parcerias, todos os mecanismos que a lei dá de resolver o conflito, colocar fim na lide, pagando o que é direito do empregado, né? E isso incomoda bastante. Excelência. Quais os obstáculos e quais os desafios que a Justiça do Trabalho ainda tem pela frente? Bom, eu vejo como o maior desafio da Justiça do Trabalho essa reestruturação de forma a conseguir uma maior agilidade, ainda uma maior agilidade no processo, ainda uma maior eficiência no julgamento das lides, para assim conseguir baratear o custo da própria justiça, o custo de um processo. Muitas vezes, e a gente sabe disso, não é uma realidade que a Justiça do Trabalho, ou que os magistrados, ou que os servidores ignorem. Muitas vezes, processos trabalhistas terminam por um acordo muito inferior ao custo do próprio processo para o poder público. Terminam numa sentença em que a condenação é muito inferior ao custo do próprio processo para o poder público. Equacionar isso eu vejo como sendo o maior desafio do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho. Por já ter atingido o nível de excelência que conseguiu, ela é uma justiça bem mais chamada, né? Bem mais presente na vida das pessoas, na própria sociedade. Daí, nós precisamos encontrar meios, né,
de baratear esse custo. E isso tem sido uma preocupação grande da Justiça do Trabalho, que tem investido maciçamente e há muito tempo no processo eletrônico, certo? Na maior qualificação dos servidores para conseguir realizar o seu trabalho bem, né? E a contento, com um menor número de servidores, com um custo mais barato. De conseguir um processo que seja ágil, que seja barato, que seja atual. Para mim, a maior dificuldade da Justiça do Trabalho hoje é essa. Acredito, sim, nessa reinvenção, nessa reestruturação, porque já tem sido uma busca com excelentes resultados. Doutora Antônia, enquanto magistrada, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco? Eu nunca pensei em ser advogada, nunca fiz estágio por causa disso. Então, a primeira vez que eu me vi dentro de uma sala de audiência foi como juíza. Daí dá para imaginar, né, o meu estado emocional. E logo que eu tomei posse, 7 meses depois eu já era titular da vara. E, confesso, ainda muito inexperiente, né? Eu me construí juíza já na prática. E juíza do interior ainda te deixa diante de situações assim, inusitadas. Logo que eu fui para Itumbiara, fazendo audiência, naquela época ainda tinha os classistas, e estou ouvindo um depoimento do autor. De repente, a senhora que era reclamada, dona de uma fazenda lá, ela saca de dentro da bolsa um facão desse tamanho. E eu, perdida, sem saber o que eu iria fazer numa situação daquela, né? Tudo bem, cabia a mim conduzir a audiência e tudo, mas o negócio era chocante. E a minha vontade era correr para o gabinete e falar: vocês que criaram o problema, vocês que resolvam o problema, né? E cada um reagiu de uma forma. Tanto eu, como a secretária de audiência, como os classistas e tudo. E realmente nos surpreendeu. Era incomum, até porque tinha segurança na porta, não tinha detector de metais, mas tinha um segurança e tudo. E foi assustador, foi um ensinamento muito grande, porque até então eu pensava no processo só como o processo físico, né? Ele não tinha cara, ele não tinha rosto, ele não tinha família, ele não tinha uma pessoa, né? Muitas vezes eu nem olhava o nome do reclamante ou quem era o reclamado, nem nada. E dessa forma eu me dei conta de que não é só naquela época um monte de folha de papel. Cada um traz a sua história. Seja o empregado, pessoa física, seja o trabalhador, né, safrista, seja
a empresa, seja o empreiteiro, seja o empregador, pessoa física. O processo, ele envolve a vida das pessoas. Ele envolve muito mais do que aquelas questõezinhas que estão lá. Às vezes, aquelas questõezinhas são simples e se resolveriam facilmente. Só não se chegou a esse resultado porque questões maiores, pessoais, fora do processo, interferem nele. Então, assim, eu falo que naquele momento nasceu a juíza, certo? Foi daquele fato que eu me vi na posição que eu ocupava, que eu compreendi a extensão da minha responsabilidade de dar uma resposta que nem sempre eu poderia tirar só dos próprios autos. Era uma senhora já de idade, respeitadíssima na cidade, uma pessoa que depois eu vim a conhecer, né, como cidadã de Itumbiara, e que acho que nem ela mesma se imaginava capaz de fazer o que ela fez. Então, para mim, foi assim um divisor de águas. Doutora Antônia, a senhora é uma magistrada muito respeitada e querida dentro do nosso tribunal. Quando vem em sua cabeça o nome TRT, considerando todos esses 25 anos de prestação de serviço à instituição, o que lhe vem à mente? Realização. A sensação do dever cumprido. Eu me dei ao TRT e obtive a resposta a essa doação. Me vejo hoje, por exemplo, já com tempo para me aposentar e tudo, e é muito gratificante. A maior parte da minha vida profissional eu passei aqui. E eu olho para trás e eu me sinto muito realizada e muito abençoada. Eu tive e tenho dificuldades inúmeras, como qualquer profissional em qualquer área. Acabei de te falar, vim para cá sem experiência nenhuma. Eu me tornei profissional, eu me tornei juíza no dia a dia do tribunal, certo? Sou apaixonada pelo que eu faço desde o princípio, mas dificuldades de todo o gênero, de se preparar, estudar como é que troca um pneu de carro e de repente está numa estrada e o pneu furar e você não ter força para desparafusar o pneu e ter que ficar na estrada até que alguém parasse para poder ajudar e tudo. Dificuldades de compatibilizar a vida familiar com a vida da profissional. Ser magistrado é muito solitário, é muito... consome muita energia, muito tempo. E compatibilizar isso com a família, com os amigos, é muito complicado. Então, às vezes eu olho para trás e penso assim, nossa, tudo veio como num bolo, um rolo compressor.
eu não me dou conta de que já tem 25 anos que eu tô aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu olho esses 25 anos, que aí sim são muitos, e me vejo super bem. Eu tenho maior carinho pelo tribunal, tenho orgulho do tribunal que a gente construiu, não é perfeito, precisa sim se reinventar em muitas coisas, se consolidar em outras coisas, mas o resultado final é de realização pessoal, profissional e de agradecimento a todos os que nesses 25 anos estiveram comigo aqui no tribunal. Cada um fez a sua parte e a gente construiu um ambiente de trabalho muito bom, que é o mais importante. A partir de suas experiências, que palavras deixaria um magistrado que está iniciando sua carreira na área trabalhista? O juiz, ele personifica o poder, né? Nós temos a força. A gente tem como adotar medidas coercitivas e exigir, né, que os cidadãos, mesmo sem querer, se adequem à lei. Isso é muito perigoso, porque o poder seduz. Se o magistrado não tem a cautela, não diria nem a cautela, se ele não tem a preocupação de exercer, de procurar exercer esse poder com equilíbrio e dentro do processo, ele pode ser seduzido pelo poder. E nesse caso, a gente começa a se sentir com capacidade ou com poder de decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, em todos os aspectos da nossa vida pessoal. E aí a gente compromete todas as demais relações que a gente tem. A preocupação, eu acho que deve ser grande, a cautela mais ainda, né? De não se deixar seduzir pelo poder, além dos limites em que ele deve ser exercido. Eu costumo me lembrar sempre que eu não sou juíza, eu estou juíza. E é isso que eu gostaria de deixar para os meus colegas. Todos nós passamos pelo mesmo concurso, todos nós nos empenhamos, nos sacrificamos para passar no concurso, todos nós realizamos o nosso trabalho com dificuldade, com sacrifício de tempo, de lazer, de convívio familiar e social. E o maior prêmio de tudo isso é você ser capaz, você conseguir no final de cada dia saber que você não é o dono da verdade, né?
que se você olhar a petição inicial, normalmente você vai dar razão para o empregado. Se você olhar a contestação isoladamente, você vai dar razão para a empresa, né? E que você vai construir a resposta que você vai dar a partir do momento em que você conseguir abstrair, né, abstrair-se do seu poder, analisar todo o contexto, certo? E concluir na sentença aquilo que você acredita ser a melhor solução para o caso. Doutora Antônia, que mensagem a senhora gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? O lado humano daqueles que integram o Poder Judiciário, daqueles que integram o Tribunal Regional da 18ª Região. O conceito de justiça, ele é empírico e ele é muito relativo. Mas ele é construído por seres humanos. E é esse lado humano que eu gostaria que tivesse ficado materializado nesse depoimento. Todos nós sabemos o que dizem as leis, todos nós sabemos como aplicar as leis, nós dominamos os mecanismos que a gente tem para resolver, né, os problemas que se nos apresentam, mas a instituição é formada por pessoas, como qualquer um, independente de ser o presidente do tribunal ou de ser o prestador de serviço da terceirizada de limpeza. Todos nós colocamos na instituição a nossa humanidade. E é isso que eu quero que as pessoas percebam. Não é uma instituição que está acima das leis, acima da sociedade. Não, é uma instituição que é formada por pessoas que estão ao lado também de pessoas procurando resolver aquilo que é a sua função principal, que é pacificar, né, até onde possível, esses conflitos que são naturais na sociedade. Quem é Antônia Helena, na opinião de Antônia Helena? Tímida, mas que assume o seu papel e mostra-se verdadeiramente como é. E que teve e tem o privilégio de conseguir se manter fiel ao que acredita, aos sonhos, que enfrenta as dificuldades de frente, não
se julga uma eterna aprendiz. Doutor Antônio, o que é a vida? Eu costumo pensar na vida assim como uma viagem, né? Você se prepara, que seria o período de gestação, daí você nasce e você sai para essa viagem, né? Você pode fazer essa viagem sem se deter muito com relação ao que você espera, né? E se prender apenas ao resultado, que é a chegada no destino. Ou você pode fazer essa viagem aproveitando todos os momentos da viagem, certo? Para se conectar com o espaço, né? Com a natureza, para se conectar com aqueles que estão junto com você no carro e para superar as dificuldades que o caminho vai te apresentar, para se alegrar com as coisas que o caminho pode te trazer, né? E assim, quando você chegar no seu destino, foi prazeroso viajar, foi engrandecedor viajar, você cresceu, você acumulou vivências, experiências. Ao passo que, se você se centrar só em quando chegar, ou onde chegar, né? Ou em como chegar, você perde todo esse significado. Então, para mim, a vida é você estar presente e vivenciar cada momento, seja de tristeza, de angústia, de preocupação, de alegria, de vitórias, de conquistas, e você acumular experiências para quando você chegar no seu destino, que é o de todos nós nesse caso, né? Você dizer que valeu a pena, sempre vale a pena. Doutora Antônia, tem alguma pergunta que deixei de fazer e que a senhora gostaria de deixar registrada? Gostaria que eu tivesse feito? Eu imagino que nesse depoimento eu tenha procurado enaltecer esse lado, essa vivência humana, não tanto a vivência profissional, né? O dia a dia da justiça do trabalho. Não digo que que você não tenha feito alguma pergunta que evidenciasse isso. Na verdade, a minha postura que foi a de mostrar esse lado humano, esse lado de quem começou aqui, quem passou por todas as dificuldades que o tribunal passou, e não são poucas, em todas as áreas, né? Nós tivemos que lutar desde falta de instalações físicas, desde falta de material, desde falta de pessoal, mas sempre buscando
melhorar isso. Não que essas dificuldades não sejam importantes e não tenham sido um aspecto fundamental para a evolução do tribunal. Mas a ideia e que eu queria deixar registrado é isso, é que é uma instituição pública, mas que, como toda instituição pública, ela é composta, certo? Pela humanidade daqueles que trabalham nela. E esse aspecto é que fortalece as relações do tribunal para com os seus servidores. É essa visão que eu acho que o tribunal sempre teve em mente e que me deixa profundamente orgulhosa de ter construído, né, uma instituição com os resultados que o tribunal tem, seja a nível de Goiás, seja a nível de Brasil. Doutora Antônia, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece imensamente pelos seus ricos depoimentos. A senhora estará para sempre na memória desse tribunal. É chavão eu dizer que quem tem a agradecer sou eu, que para mim é um prazer muito grande estar aqui contribuindo. E por isso eu queria acrescentar a importância e a relevância desses depoimentos para a memória do tribunal. Fotografias em parede, estatística, relatório, placas, dizem alguma coisa, mas não transparecem sentimentos. Esses depoimentos, não. Eles estampam, né, as sensações, as experiências, as vivências dos servidores e do tribunal. E me alegra muito ter participado disso. Muito obrigada. Obrigada, senhora, pelos depoimentos.